Olá pessoal, hoje nós vamos então ver o nosso primeiro conteúdo, que é a origem do universo. Nós temos sempre as mesmas perguntas, né? De onde viemos, como surgiu o universo e o nosso planeta, e como nasceu, né? Como tudo isso aconteceu. Então a gente vai responder, né? Ou tentar responder algumas dessas perguntas. Bom, o nosso universo surgiu há 13,7 bilhões de anos atrás, numa grande explosão. Aí se formou uma grande nuvem de poeira cósmica. Essa nuvem de poeira cósmica, essa poeira foi se agregando, né? E formando então as primeiras galáxias e o nosso universo no moderno, tá? Aqui é uma linha do tempo do que aconteceu desde a explosão, né, chamada de Big Bang, até chegar ao nosso universo moderno. Bom, então se formou, né, a Via Láctea e a galáxia que nós habitamos. Cerca de 100 bilhões de estrelas se formaram e deram origem ao nosso sistema solar. Essa grande nuvem, né, ficou então suspensa no universo, então isso foi se agregando, né? E esses blocos de matérias, então, começaram a originar, né, os planetas e os outros corpos celestes que nós conhecemos hoje. Isso mais ou menos começou a se formar há 5 a 6 bilhões de anos atrás. Então, a primeira explosão foi há 13,7 bilhões de anos atrás, e só depois de 5, 6 anos, né, 7 anos, 7 a 8 anos, que começou a se formar, então, a formação do Sol e os planetas. Bom, a vida na Terra, né, a origem da vida na Terra é formada por várias teorias. Umas são aceitas até hoje e outras, então, foram comprovadas que não tinham fundamentos científicos e que estavam erradas. Bom, para a gente começar a falar em vida, né, o que é um ser vivo, né? Para a biologia, então, é uma mistura organizada de matéria orgânica e matéria inorgânica, tá? Então, tem que ter esse ser vivo. Ele tem que ter nutrição, fazer a nutrição, movimentação, metabolismo, a homeostase, que é o equilíbrio desse organismo, e hereditariedade, que é passar informações, né, genéticas para as próximas gerações. Bom, a teoria da biogênese foi criada por Aristóteles no século IV. Ela afirmava, então, que as espécies, né, surgiam de geração espontânea. Eles colocavam, então, vários elementos, né, uma combinação assim de uma roupa suja, um pouco de milho, um pouco de pão, farinha, alguma coisa nesse sentido. E aí surgiam os ratos, surgiam as baratas, surgiam os insetos. E aí eles disseram que era só misturar esses elementos que então surgia a vida. E foi chamada então a teoria da geração espontânea. Mas logo em seguida essa teoria foi colocada por terra, né? Ela não se sustentou porque surgiram outras teorias, né? A primeira, então, né? E que já existia é a teoria do criacionismo, que Deus criou tudo, né? Criou o universo, criou tudo que existe, né? Criou a Terra, e a teoria da biogênese.
O criacionismo, então, os religiosos, né, acreditam na criação do mundo em 6 dias, né? Isso está escrito, né, descrito na Bíblia, e que Deus criou tudo. Mas como também é uma teoria, pois não há provas que Deus existe, né? Como tudo é uma teoria que a gente está vendo aqui, mas a religião sustenta, né? As religiões sustentam que Deus criou tudo, e aqui a gente não tá para colocar as crenças em prova. Estamos só abrindo a forma de ver, né, cientificamente, comparando as teorias. A teoria da biogênese, então, foi feita, né, foi descrita lá pelos meados do século XVII, pelo italiano, então, Francesco Redi. E ele comprovou que a teoria da geração espontânea não existia, tá? Ele fez um experimento que ele deixou um recipiente aberto com peixes e carnes e outro ele fechou. O recipiente aberto pousavam insetos, moscas e aí surgiam larvas. E o ambiente fechado não teve esse evento. Então, a teoria da geração espontânea foi desmascarada, foi erradicada, foi comprovada que não podia ser assim. Depois teve o experimento de Pasteur, né, que a gente utiliza até hoje, porque ele descobriu a pasteurização, né? Ele fez um experimento que é pescoço de cisne, que chamam de pescoço de cisne. Ele fez uma solução nutritiva e colocou dentro de um balão de vidro, pegou esse pescoço, esse gargalo desse balão, torceu e fechou. E deixou por algum tempo e nada aconteceu, nenhum organismo se formou. Assim que ele abriu e deixou o ar entrar, então, logo em seguida, né, 2, 3 dias depois, esse caldo nutritivo, ele começou a aparecer alguns elementos diferentes. Então, foi comprovado que os micro-organismos estão no ar e que podem contaminar qualquer ambiente. Aqui tem outros experimentos, né, de Stanley Miller, que ele recriou a provável atmosfera primitiva para que fosse possível, então, criar, né, se ter a vida na Terra. Ele dizia que tinha, então, nutrientes, né, que agregados a descargas elétricas se formaram então os primeiros indivíduos, dando origem então à vida na Terra, né, que ele chamou de coacervados. Nós temos as teorias modernas, né, sobre a origem da vida na Terra, né, que é a teoria da evolução química molecular, né, de Oparin, e que começam então a pesquisar e aparecer moléculas orgânicas como açúcares, bases nitrogenadas, que são RNA e DNA, e assim então capacidade de autoduplicação e o metabolismo, então dando origem aos primeiros seres vivos. Temos a hipótese heterotrófica, que bem no início foi assim um agregado de como se fosse uma sopa orgânica, né, constituída de seres, né, com fermentação, com multiplicação, e aí conseguiram se multiplicar e evoluírem, né, para processos fotossintéticos. Foi como se fosse uma sopinha uma sopa de organismos, de nutrientes, né,
para formar organismos, para surgir esses organismos, né? Uma formação de DNA, RNA e muitos outros elementos. A nossa Terra primitiva, ela tinha um ambiente muito inóspito para começar a vida, né? Era muito difícil ter começado a vida aqui. Era muita chuva, era muito quente, caíam muitos asteroides, né? Tinha muita colisão, né? Muita chuva, muita descarga elétrica, né? Então, aí depois começou, né, os primeiros ciclos repetitivos de evaporação, chuvas torrenciais, e começou a se formar, assim, começar uma atmosfera possível para a vida. Começou, então, não ser tão quente, resfriamento da crosta terrestre, acúmulo de água, né, líquida, e que deram origem aos primeiros oceanos, né? Depois a gente tem a hipótese alterotrófica, a mais aceita atualmente, né, que eles acham que começou as arqueobactérias, né, realizar fotossíntese e assim se multiplicarem, e aí começou a modificar a atmosfera terrestre. Mas não havia moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar essa multiplicação dos primeiros seres vivos até o aparecimento da fotossíntese. Então também é outra teoria que não foi comprovada. Depois nós temos a panspermia, que surgiu no final do século XIX, início do século XX, que a vida então surgiu de seres vivos e de substâncias, né, precursoras de outros planetas, de outros cosmos que vieram podem ter sido trazidos ou que vieram então através de asteroides, meteoritos que caíam aqui na Terra. E nós temos a teoria da evolução, que é as duas teorias, que é a do criacionismo e da evolução, que são as mais discutidas e as mais aceitas, né? Que começou a vida na Terra por seres muito simples e depois foram evoluindo até chegar onde estamos hoje. E o criacionismo, que Deus criou tudo. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Cuidem-se.